Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, fechou! Não se esqueçam da caixa assombrada, fiquem ligados para o tema do mês de setembro. Não deixe a sua caixa passar, tá bom? Então, vamos aqui começar com esta coletânea de relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes sempre estão trocados, ok? Das coletâneas também. E o primeiro relato é este daqui. Levanta e te reza. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e espero que estejam bem. Venho contar um relato que me deixou bastante intrigada e que ocorreu comigo na madrugada do dia 2 de agosto de 2022 agora. No dia anterior ao acontecido, dia 1º de agosto, eu estava estudando antes de ir dormir. Meu semestre na faculdade ainda não acabou, porém já está nas últimas semanas e, como sabemos, essas são as piores. Muitas provas, muitos trabalhos, tarefas, etc, etc, etc. Sem nenhum tempo de descanso, o que causa muitas vezes ansiedade, autossabotagem, entre outras coisas. Assim como todo aluno de graduação no período final, eu estava pirando e me deitei à meia-noite do dia 2 de agosto para dormir, depois de ter me sabotado muito e, consequentemente, não conseguindo acabar de estudar. O que fazia com que me soltasse ainda mais. Soltasse? O que fazia com que me soltasse ainda mais? Bom, pouco tempo após deitar, comecei a pegar no sono. O que geralmente não acontece, pois eu demoro um pouco para dormir. Porém, nesse dia incomum, eu estava conseguindo pegar no sono muito rápido. E o mais estranho é que ao começar a dormir, os sonhos já apareciam. Pois esses só vão aparecer depois que já estivermos em um sono muito profundo. No sonho, eu me via em terceira pessoa, deitada na cama, exatamente como eu havia deitado para dormir. No meu quarto, mesmas roupas, mesma cortina, mesma roupa de cama, tudo igual. Era completamente a mesma coisa, porém no sonho eu estava acordada e deitada. Eu rezava e na reza eu dizia assim: Deus, me proteja e proteja os meus pais e os meus irmãos. Envie seus anjos mais fortes para que velem o meu sono. Logo em seguida, eu escutava uma voz feminina que dizia: levanta e te reza. Essa voz falava na minha cabeça no sonho, não no físico. Portanto, não foi algo que eu ouvi no físico, mas ela fazia com que eu despertasse. Ao acordar, olhei ao redor no quarto, estava tudo igual no sonho, inclusive a posição que eu havia me deitado. Sem entender muita coisa, voltei a fechar os olhos e, como da primeira vez, tudo se repetiu. O sono que veio rápido, o sonho e a voz me dizendo, e aquela voz me fazendo acordar novamente. Dessa vez eu fiquei com um pouco de medo até, já imaginando que havia algo no quarto. Mas felizmente eu não vi nada. Voltei a fechar os olhos e pela terceira vez tudo se repetiu. Eu não vi nada. Não, eu que estou lendo errado aqui. Pela terceira vez tudo se repetiu, exceto o sinal da cruz dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que eu fazia assim que eu terminava a reza. Coisa essa que não ocorreu nos 2 sonhos anteriores. Quando eu acordei pela terceira vez, resolvi obedecer àquela voz. Rezei com as mesmas palavras do sonho e fiz também o sinal da cruz. Rezei até um Pai Nosso para garantir. Após isso, consegui dormir tranquilamente e nada mais aconteceu. Ana e assombrados, esse fato me deixou extremamente intrigada. Imagino que tenha sido a baixa energia que eu estava emanando depois de me autossabotar, e que por conta disso algo talvez tenha me visitado, algo que eu não via. Além disso, analisando os sonhos, notei que eles me davam instruções de como fazer a oração de proteção, para que eu me protegesse de sabe-se lá Deus quem ou o quê.
O que você e os assombrados acham? Olha, eu também vi como uma orientação. Quando essa voz disse levanta e te reza, eu entendi que ela estava falando para você se proteger, para você rezar por você, se protegendo, se rezar, sabe? Por exemplo, quando eu vou rezar numa criança, vou rezar você, então eu vou fazer uma oração por você. Agora ela falou para você fazer uma oração por você mesma também, sabe? Para você se proteger, para você. É isso que eu entendi. Talvez realmente tudo isso tenha baixado muito sua vibração e você corria perigo por alguma coisa. Então aquela voz falou tipo, ó, se protege aí, menina, te reza em você, né? E usando até bem interessante essas mesmas palavras que você dizia no sonho. Foi um sonho insistente, né? Foram 3 vezes a mesma coisa. Então, acho que você fez certo, acordou, fez aquela oração e fazer uma oração por você também, né? Bem interessante essas coisas. Digam aí se já aconteceu algo assim com vocês. E vamos para o próximo relato, que é este daqui. O que era aquilo? É uma moça que nos conta. Oi, Ana, me chamo fulana e isso aconteceu comigo quando eu tinha uns 13 anos de idade. Enfim, nessa época minha mãe era casada com uma mulher que tinha um filho um pouco mais novo que eu. Vou chamá-lo aqui de Daniel. Já vou logo adiantando que não nos dávamos muito bem. Eu sempre fui uma menina que amava escutar música todos os dias e nesse dia em específico não foi diferente. Estava eu e meu irmão na sala escutando música e dançando. Minha mãe estava no quarto, que era bem ao lado da sala onde nós estávamos. Daniel era um menino bem tranquilo e chamava muitos nomes como... Daniel era um menino bem traquino, não é tranquilo. Eu falei, uai. Daniel era um menino bem traquino, bem peralta. E chamava muitos nomes como desgraça, inferno, demônio e por aí vai. Até que começamos a discutir, como de costume, e ele começou a falar esses nomes. Na sala tinha uma janela bem grande. Assim que ele começou a falar esses nomes, deu um vento tão forte que chegou a bater a porta. Minha mãe chegou até nos repreender por conta do barulho. Por fim, ficamos sentados na sala, fiquei no sofá, que era virado para o lado da cozinha. A porta da cozinha era daquelas bem antigas que abrem separadas, uma em cima e outra embaixo. Sempre deixávamos a de cima fechada e a de baixo aberta para os gatos entrarem. E ainda discutíamos baixinho para não levar uma bronca. Para não levar outra bronca, na verdade. Escutei um barulho, como se fosse de uma lata caindo no quintal. Paramos e tentamos escutar alguma coisa. Até que ouvimos algo correndo no quintal. Parecia ser algo grande e ficamos encarando a porta da cozinha, já que estava aberta. Algo passou correndo muito rápido para o outro lado. Não vimos direito o que era, mas isso ficou passando repetidas vezes para lá e para cá, até que, numa certa hora, aquilo parou em frente à porta. Nós não vimos o rosto, pois, como eu havia dito, a porta de cima estava fechada. Só conseguimos ver as patas ou as pernas daquela coisa, que parecia estar nos encarando. As pernas eram magras, toda torta. As pontas dos dedos pareciam de um casco de cavalo. Eram peludas e dava para ouvir a respiração daquela coisa. Eu confesso que eu fiquei paralisada. Eu não tinha nem forças para gritar pela minha mãe, que estava no quarto ao lado. O Daniel, coitado, nem preciso falar, ele se borrou todo. Aquilo nos encarou por alguns segundos, mas pareciam horas, até que aquilo correu novamente e conseguimos, enfim, nos mexer. Contei tudo para minha mãe, mas ela não é de acreditar nessas coisas. Enfim, depois disso, Daniel passou um bom tempo sem falar nomes ou xingar, e eu nunca mais tive coragem de ficar em casa sozinha. Ainda passamos 2 dias escutando barulho de algo correndo no quintal, mas nunca levantamos para ver, até porque eu não queria me deparar com aquilo de novo. Gente, credo, será que aquilo veio realmente por falar essas palavras ruins, sei lá?
aqui, ainda bem que a porta de cima tava fechada. E deu pra ver só o pé. Se os pés, as pernas eram daquele jeito, como será que era a parte de cima, o rosto? Assim, minha avó também sempre falava. Tem palavras que a gente não deve ficar dizendo. Próximo relato. A tampa da panela. E é uma moça que nos conta. Olá, Aninha e assombrados, tudo bem? Tudo jóia? Aqui quem vos fala é a fulana. Hoje eu vou contar algo muito curioso e totalmente sem explicação, que aconteceu comigo há umas semanas atrás. Depois de anos de namoro, o abençoado, né, no caso o namorado, e eu decidimos morar juntos. Tudo aconteceu mais rápido do que planejamos. Encontramos uma casa, mandamos a documentação e em menos de 3 dias tínhamos uma casa alugada. Quando decidimos morar juntos, compramos o essencial. Fogão, máquina de lavar, essas coisas. Temos um jogo de panelas pequeno, 2 panelas, uma frigideira e um canecão. Somos apenas nós 2 e o gato. Não temos muita coisa. As 2 panelas do jogo são pequenas. Pois bem, o abençoado ficou em uma cidade próxima durante a semana. Logo, o gato e eu passamos a semana juntos em casa. Em uma segunda-feira, eu fui trabalhar de manhã e o abençoado ficou em casa. Ele ia para outra cidade após o almoço. No domingo, eu tinha usado as 2 panelas. Lavei as 2 e as tampas e as coloquei no escorredor em cima da pia. Aqui friso que eu lavei as 2 panelas e as 2 tampas. No dia seguinte, antes de viajar, o abençoado secou e guardou as louças. Quando eu cheguei à noite, eu não usei as panelas. Lembrando que estávamos apenas eu e o gato em casa. Na terça-feira à noite, depois do trabalho, eu ia fazer uma comida. Peguei as 2 panelas, mas encontrei apenas a tampa da menor. Ana, eu revirei o armário. Eu tirei tudo de dentro dele. Essa tampa não estava em lugar algum. Eu olhei em todas as partes do armário, olhei em cima da pia, em cima do fogão, dentro da geladeira. Ana, e essa tampa não estava em lugar nenhum. Eu olhei em tudo, inclusive dentro de um aparador que a gente tem na cozinha. Não encontrei. Desisti e usei a panela sem a tampa mesmo. Isso foi na terça-feira. Passou. Eu não encontrei a tampa, achei muito estranho, mas coisas estranhas acontecem comigo o tempo todo, então eu nem liguei. Na sexta-feira fui trabalhar normalmente. Quando saí de casa, deixei apenas o coador de café, o canecão e uma xícara no escorredor de louças. Trabalhei normalmente e adivinha o que estava no escorredor de louças quando eu cheguei em casa? Isso mesmo, Ana, a tampa da panela. Tava lá no escorredor olhando para mim. Confesso que tomei um susto na hora. Gente, não era possível. Ana, eu juro, eu revirei a cozinha inteira atrás dessa tampa na terça-feira à noite. Era impossível que ela estivesse no escorredor na minha cara por todos esses dias. Eu perguntei para o abençoado, mas ele não se lembrava de ter guardado a tampa. Enfim, não tem explicação, Ana. A tampa sumiu e apareceu lá, intacta, limpa e seca. Não sei se ela foi para Sete Além, se foi o Saci ou algum outro espírito. Só sei que eu não tenho explicação para isso. O que você acha que aconteceu, Ana? E vocês, assombrados, o que acham? Um beijo para você, obrigada. E eu também não sei. Eu sei que essas coisas acontecem, somem, aparece, já presenciei, minha mãe já presenciou, muitas pessoas acredito que já passaram por situações desse tipo. Agora, qual é a explicação exata para isso? Não temos. Os antigos falavam que o Saci fazia isso, alguns dizem que duendes em casa fazem isso, outros dizem que são espíritos, outros dizem que vai para outra dimensão e retorna, materializa, desmaterializa, vai saber, gente, as almas de Guiana, eu não sei. Próximo relato. Não esqueça de pagar o que deve. Isso é importante, deixa eu beber água. Muito bem. Água bebida, bora pro relato. Oi, Ana.
Eu sou a fulana e venho te contar um relato assustador que aconteceu comigo e que por isso eu nunca durmo com a porta do meu quarto aberta. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha uma amiga chamada Ana. Ela tinha a mesma idade que eu. Ela me chamou para dormir com ela após sua mãe viajar. Morávamos em um sítio e lá não tinha energia elétrica. A nossa iluminação era o candeeiro e velas. Nós estudávamos à noite. E quando chegamos da escola, fomos tomar um banho e jantamos. A casa era bem simples. Sala, quarto, que não tinha porta, e sim uma cortina, um banheiro, uma cozinha e o quarto da mãe da minha amiga, que tinha um saco de milho e um suporte com muitas panelas penduradas. Quando deitamos, a Ana falou: "Olha, fulana, não importa o que você ouvir, não tenha medo, tá? Pois só vai chegar até a porta e não vai entrar no quarto. Isso não consegue entrar. Não se preocupe, tá?" Eu não entendi nada e nem dei moral, pois eu estava muito cansada. Menina, imagina você indo dormir na casa da amiga e a amiga te dá esse recado antes de você dormir. Tá? Aconteça o que acontecer, não tenha medo. O que quer que esteja por aí não consegue passar da porta, tá? Pode ficar tranquilo. O que temos aí nessa casa? Que eu não vou dormir, não. Deixa pra lá, né? Vamos ver. Ana de Deus, quando apagamos o candeeiro, não passou nem 5 minutos e eu ouvi alguma coisa, como se enchesse a mão de milho e jogasse nas panelas que estava no suporte. Era um barulhão. É como se essa coisa saísse do quarto da mãe da Ana, batendo os pés com muita força no chão. É como se aquilo fosse muito pesado. Batia o pé com muita força e arrastava até chegar na porta do nosso quarto. Eu congelei. Eu sentia uma força maligna, uma coisa muito ruim ali. Eu não sei nem te explicar. A coisa parecia que queria entrar, mas realmente não conseguia. E eu rezando todas as orações que eu sabia até dormir de cansaço. Detalhe, eu não via nada, eu só ouvia. No outro dia eu perguntei a Ana o que era aquilo. E ela contou que a mãe dela mexia com magia negra e tinha prometido um bode para alguma entidade, alguma coisa lá. Só que a bonita não tinha cumprido a promessa. Então, com medo das perturbações, ela tinha viajado para resolver esse assunto e pagar essa tal promessa. Ana, eu dormi lá de segunda a sexta. E todos os dias foi a mesma coisa. Quando apagava o candeeiro, começava tudo de novo. Não me pergunte por que eu continuei a dormir lá. Porque eu não sei. Com o tempo, a minha amiga se mudou e eu não tive mais notícias. Gente, vá me encher com essas coisas, credo. O negócio estava lá bravo, porque ela tinha prometido o bode lá e não tinha cumprido. O que ela fez? Sei lá, que ela prometeu ter um bode. Ai, gente. Pior que eu conheço história parecida. Talvez até tenha aqui no canal. Desse, né, que promete os negócios e aí depois vem alguma coisa querer cobrar ou ficar bravo, né, com a situação. Bora pro próximo relato, que é este daqui. Aquele cachorro no enterro era o meu querido pai? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulana. Esse fato ocorreu na madrugada e manhã de 14 de janeiro de 2020, quando velamos e enterramos o meu pai. Ele morava sozinho, era separado da minha mãe. Minha irmã foi visitá-lo e o encontrou já sem vida. Minha irmã logo telefonou para casa, ela não conseguia sequer dizer o que havia acontecido, só ouvíamos sua respiração ofegante do outro lado do telefone. Então, imediatamente eu, minha irmã e meu padrasto fomos lá para ver o que é que estava acontecendo. O meu pai já havia ido a óbito há algumas horas, então logo o IML chegou. Fomos para casa aguardar a liberação do corpo e o horário do enterro e velório. Às 5:30 da manhã, o meu pai já estava na capela. Então eu cheguei lá e fui vê-lo. Meu querido pai estava tão diferente, não parecia nem ele. Então resolvi sair da capela e tomar um ar lá fora.
Era um cemitério grande, inteiro de grama verde, flores e arbustos. Foi ali, então, que eu vi um cachorro sentado exatamente na minha direção. Ele olhava no fundo dos meus olhos e eu me arrepiei na hora. E chorando eu disse: Ei, cachorrinho, que você está me olhando? Então ele veio correndo sem desviar os olhos de mim. Quando chegou, ficou frente a frente e apoiou as 2 patas na minha barriga, olhando profundamente nos meus olhos. Eu comecei a chorar incessantemente, enquanto o cachorrinho fechava os olhos e encostava o focinho entre as patas e a minha barriga. Assim. Ele ficou ali comigo por uns 5 minutinhos e de repente saiu correndo. Eu não vi mais, e eu não o vi mais até então. Logo chegou a hora da despedida, estávamos todos nós olhando os coveiros enterrarem o caixão, quando lá no fundo estava vindo novamente o cachorrinho. Ele atravessou todo o campo do cemitério e veio até mim. Deitou nos meus pés e me fazia carinho com a cabeça. Todos ali presentes ficaram admirados com aquilo. Após, houve o sepultamento do meu pai. O cachorrinho se deitou ao lado do túmulo dele. Fomos embora e o cachorro permaneceu lá, ao lado do túmulo. Gente, será? Não duvido, não. Não duvido, não. Se não era o seu pai, poderia ser quase como um anjo, alguém, alguma coisa, um espírito de luz ali em forma de cachorro te consolando e, né, naquela situação, meio que entendendo e ajudando de alguma forma. Mas será que poderia ser o pai dela em forma de cachorro que veio se despedir também? Interessante. Já vi outros relatos onde manifestações de pessoas acontecem ali em forma de animais, como um beija-flor, um passarinho, uma borboleta. Vai saber, né? Próximo e último relato desta coletânea de hoje, que é este daqui. Chorei ao ver Deus agindo. É uma moça que nos conta. Ana, é a primeira vez que escrevo para sua pessoa. Meu nome é fulana e desde criança eu e minha irmã temos um histórico longo com o sobrenatural. Quando falo longo, é tipo ouvir, ver, sentir e por aí vai. Bem, a minha família já passou por poucas e boas em questões financeiras. Minha mãe sempre trabalhou duro e pegou no pesado para sustentar a mim e os meus outros 3 irmãos. Nosso pai faleceu quando éramos ainda crianças. Aconteceu uma falcatruagem por parte de uma outra família que ele tinha, que não vou nem entrar em detalhes porque eu não quero passar raiva. Eu só digo que foi muita cachorrada o que fizeram. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, né? Não é mesmo, Ana? E pessoal, E em meio a mais um episódio de dificuldade que estávamos vivendo, me marcou muito, que é esse aqui. A minha mãe estava muito preocupada porque em casa estava faltando tudo, mas tudo mesmo. Ela estava sem trabalho, não tinha ninguém, absolutamente ninguém para quem poderíamos pedir ajuda. Porque de família só conhecemos e temos uns aos outros. E tínhamos o nosso pai que partiu. Nesse tempo, eu apenas estudava e não faltava uma aula sequer. Só em caso de estar bem doente, até porque eu era uma aluna exemplar. Dei bênção à minha mãe e ela lamentou porque não tinha nada para eu comer e disse que daria um jeito. Eu falei que não tinha importância e fui pegar o ônibus. Saí pensando nas condições que nos encontrávamos e comecei a falar com Deus na minha mente, pedindo que Ele nos ajudasse da maneira que pudesse, não importava como. Qualquer coisa já estava ótimo, não precisava ser muito, que fizesse pela minha mãe e pelos meus irmãos. Ana, tem uma ladeira que todos os dias eu passava nessa danada para ir e vir do colégio. No início dessa ladeira, na hora que eu olhei para o chão, eu avistei uma nota de R$50. Eu tinha acabado de olhar para o céu, quase chorando, já pedindo ajuda de Deus. Meu corpo ficou todo arrepiado, meus olhos se encheram de lágrimas, inclusive agora de lembrar disso também.
Eu desci a ladeira em prantos. Aquela tinha sido a resposta da minha súplica. Todo o meu ser dizia: é Deus. Sentada no banco do ônibus, eu não conseguia parar de chorar. E tenho certeza que Deus agiu naquela situação ruim que a minha família se encontrava. Eu nunca vou esquecer disso. Qual a possibilidade de algo assim acontecer? Cheguei em casa e dei o dinheiro para minha mãe. Ela ficava perguntando se eu tinha achado mesmo aquele dinheiro. Minha irmã disse que sabia que eu viria com alguma coisa. Ela é sensitiva, a criatura, Ana, é sensitiva a criatura. Ela também estava pedindo a Deus por um milagre. Algum assombrado tem uma história semelhante? Sim. E você, Ana, o que acha? Na minha percepção, não existem acasos ou coincidências quando se trata de Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, a gente tem vários relatos aqui, bem desse jeitinho, que a pessoa tá passando. Eu lembro de um que a família estava precisando de R$70. Era algo assim, era os R$70 que ela precisava para fazer alguma coisa, não lembro, e não tinha dinheiro. Também estava nessa situação bem difícil. E eles andando na rua, viram um estojo caído no chão. E quando ela abriu, pegou esse estojo e abriu, tinha R$70. É legal que não é uma única nota, né? Foi muito específico. Não era assim que 50 é uma nota, né? 20 é outra, mas tinha 70, que era o que eles precisavam. Exatamente, o valor. Não tinha mais nada dentro daquele estojo que pudesse identificar de quem era, né, para poder devolver o dinheiro. E aí, parece que ela conta que a mãe ainda ficou ali um tempo, olhou para ver se era de alguém, se alguém ia perguntar pelo dinheiro, e não tinha ninguém. E ela usou aquele dinheiro justamente para fazer o que estava precisando ali na hora. Tem vários relatos, tem uma outra também de uma moça que também estava nessa situação, e aí de repente estava uma ventania, ela falou, na rua onde ela estava um vento, e de repente ela olhou no chão, tinha, acho que era uma nota de dinheiro, que a nota parecia que estava colada no chão, porque ela não voava com aquela ventania. E ela pegou a nota, e a nota não estava presa em nada, só estava no chão, mas não voava. Também a mesma situação. Teve uma outra situação que os pais começaram a passar por muitas dificuldades. Ela fazia faculdade e tudo mais, só que em vista do que como estava a situação financeira, ela falou que ia deixar a faculdade para ajudar os pais. E o pai falava, não vai fazer isso, não vai deixar o seu estudo. Ela falou, não, pai, não tem problema, né? A gente dá um jeito e tal, depois... E aí, nesses dias, ela achou um bilhete no chão. Bilhete de loteria, sabe? E a hora que ela olhou pra ver se era de alguém, não sei, uma coisa assim. Aí, sei que ela foi lá e falou, vou jogar nesse daqui. Não tinha... Era um bilhete que estava pronto, se não me engano, mas não tinha sido feito o jogo, sabe? Aí ela foi lá e fez o jogo. E não é que ganhou? Ganhou um bom dinheiro na loteria. Eu não sei se era quina, que é essas coisas, né? Não foi a Mega Sena da virada, mas ela ganhou um bom prêmio que deu para pagar as dívidas que tinha, deu para ela continuar a faculdade, deu para fazer um monte de coisa para ajudar os pais. E ela fala, gente... Como pode, né? Então são muitas coisinhas que acontecem que eu também falo, não é coincidência, né? São os pequenos milagres do dia a dia, que às vezes a gente nem dá valor, a gente fica esperando sempre grandes milagres, né? Essas coisas assim, mas se a gente parar para reparar, no dia a dia a gente tem esses pequenos milagres que não tem explicação, mas também não é coincidência, cá para nós. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!